Queridos, graças e paz a todos. Nós louvamos a Deus por mais um domingo, por mais uma oportunidade que nós temos de debruçar sobre a palavra de Deus, de entoar louvores ao nosso Deus. E eu quero orar pedindo a direção de Deus para esse culto, agradecendo a Ele por esse dia. E eu convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nesse momento. Poderoso Deus, nosso Pai, nós rendemos-te graças a Deus por esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ó Deus, nós temos, ó Deus, certeza, ó Pai, temos a convicção de que é o Senhor que tem nos sustentado de fato, e queremos, ó Deus, te agradecer, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por essa hora, por esse período, ó Deus, de culto, de louvor, de adoração ao Senhor, de meditação na tua palavra. E queremos, ó Deus, pedir a direção do teu Santo Espírito para tudo que iremos fazer. Te peço, ó Deus, uma bênção especial por cada pessoa que está nos assistindo. Que a graça do Senhor, que a maravilhosa graça do Senhor possa alcançar vidas nesse dia. Peço-te, ó Deus, uma bênção especial na vida da tua igreja, que onde quer que a tua igreja esteja nessa hora, esteja recebendo o auxílio do Senhor. Receba, ó Deus, nesse tempo, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos ler um texto da palavra de Deus. Quero compartilhar nessa manhã, Salmo 92, apenas o versículo 1, onde nós estaremos lendo esse texto e dando início ao nosso período de adoração ao Senhor. Salmo 92, o versículo 1, está escrito assim: Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu quero convidar você a cantar ao Senhor o hino 42 do cantor cristão. O título desse hino é Realização. O refrão desse hino diz assim: És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz, Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Adoremos ao Senhor juntamente com a irmã Leila, e logo após nós estaremos dando sequência a esse tempo de adoração com o ministério da nossa igreja. Quero convidar você a adorar o Senhor, aonde quer que você esteja. Abra a sua boca, louve ao Senhor. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Adoremos o nosso Deus. Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor, pois salvação em ti achei.
lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar
Graças a Deus, irmãos, nós louvamos ao Senhor e a nossa oração é que o Senhor tenha recebido no teu trono de graça o nosso louvor, a nossa adoração. Queridos, graças a Deus, no mês de junho, nós falamos sobre Jesus, o eterno Filho de Deus, e pela graça e bondade do Senhor, nós hoje estamos concluindo essa série de reflexões para darmos início a uma outra série no próximo domingo, se Deus assim permitir. E hoje eu estou querendo fechar essa série e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. 1 aos Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao verso de número 8, onde está escrito assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois, apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Até aqui, queridos, eu quero, nessa noite, encerrar a nossa série de reflexão, falando a respeito da ressurreição de Cristo. Algo que eu quero relembrar com você é que nós começamos desde aquele primeiro domingo de junho, nós falamos sobre o nascimento de Jesus, nós falamos sobre a sua vida, falamos sobre a sua morte, e hoje eu quero fechar falando da sua ressurreição. Jesus, queridos, ele ressuscitou. Na semana passada eu disse que Jesus, ele é o conteúdo principal da nossa mensagem. Nós falamos também, queridos, que somente por meio dele o homem ele pode se reconciliar com Deus. Então isso nos leva a entender que por mais que eu pratique boas obras, por mais que eu seja alguém religioso, se eu não servir a Cristo, nada adianta, porque ele é que me leva de volta a Deus. Ele é aquele que nos reconcilia com Deus. Nós vimos também que somente por meio dele, Jesus Cristo, o homem pode alcançar a vida eterna. É importante frisar, queridos, que não começa em mim. Por mais que eu me esforce, somente Cristo pode me dar a vida eterna. E somente por meio dele eu posso receber a bendita e a maravilhosa graça de Deus na minha vida. E hoje eu quero fechar falando sobre a ressurreição de Cristo. O cristianismo, na verdade, meus irmãos,
ele está embasado na ressurreição de Cristo. Podemos até dizer que o cristianismo, ele sim, é a religião da reconciliação e da ressurreição. O que nós, então, cristãos, nós celebramos? Nós celebramos o Cristo que venceu a morte. O nosso Cristo, ele não está ainda pregado em um madeiro. Ele ressuscitou. Ele vivo está. E aí, queridos, é importante frisarmos nessa noite que nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e que agora está morto, mas o Cristo que estava morto e agora ele vivo está. E esse Cristo continua transformando vida. Esse Cristo continua falando ao coração. E a minha oração, que nesse tempo ele possa falar ao seu coração. Que nesse tempo ele possa se manifestar a você, ministrar a tua graça sobre você, para que quando ele retornar, ele leve você para o céu. Gosto de uma passagem registrada em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, que diz assim: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Queridos, a ressurreição de Cristo, ela é a bandeira maior dos cristãos. Jesus está vivo, ele reina e ele vai voltar. Eu quero, com base, meus irmãos, na palavra de Deus, com a direção do Espírito Santo, eu quero fazer algumas considerações nessa manhã, nesse tempo, sobre a ressurreição. Eu peço a sua atenção por alguns breves minutos, porque esse é um assunto relevante, esse é um assunto que precisa ser tratado, precisamos debruçar sobre ele, e certamente você já ouviu acerca desse assunto. E hoje nós vamos ter a oportunidade de rever algumas coisas, de pensarmos sobre algumas situações, alguns pontos importantes. O capítulo 15 de 1 aos Coríntios, ele vai tratar desse assunto de uma maneira muito clara e de uma maneira muito específica. Eu não vou ler todo o capítulo, mas durante os pontos que estivemos considerando, eu vou citar a referência bíblica, os versículos os quais eu estou tratando. Eu peço que você, com a sua Bíblia aberta na sua casa, acompanhando este culto, você anote essas referências bíblicas para que você leia durante a semana. Então, queridos, dentro desse assunto da ressurreição, eu quero que você considere o versículo 1 ao versículo 11, onde ali nós temos o fato, o verdadeiro fato da ressurreição. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito sábia, o apóstolo dos gentios, ele vai narrar então ali o evento, o fato da ressurreição de Cristo, no terceiro dia após então o seu sepultamento. E o que o apóstolo Paulo então aqui, meus irmãos, meus queridos que nos acompanham, ele vai estar evidenciando para cada um de nós. Ele evidencia, meus irmãos, que a morte de Cristo não foi um embuste, mas foi na verdade um fato histórico. Podemos dizer que foi o divisor de água, aquilo que fez a diferença na história da humanidade. É um fato histórico. Então, olhando para a ressurreição de Cristo,
nós podemos notar, meus irmãos, que a ressurreição de Cristo, ela não foi uma ilusão, mas é um fato acontecido, um acontecimento testemunhado. Testemunhado por quem? Primeiro, queridos, testemunhado pelas Escrituras Sagradas. Testemunhado também de uma forma ocular por Pedro. E depois aos 12 discípulos, Tiago e mais de 500 irmãos, e finalmente por ele próprio, o apóstolo Paulo, como nós lemos no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 8. E aí, queridos, o que tem acontecido então no decorrer da história com relação à ressurreição de Cristo? Existe então, queridos, muitas tentativas para negar essa verdade, e uma verdade que é incontroversa da ressurreição de Cristo. Existem várias teorias, vários pensadores que ainda tentam negar esse fato registrado no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. E aí, queridos, numa tentativa então ensandecida de negar esse fato da ressurreição de Cristo, esse fato do cristianismo, alguns dizem que Cristo não chegou a morrer e que ao ser colocado numa tumba fria, ele recuperou-se de suas feridas. Existe também uma outra teoria de algumas pessoas cegas pela incredulidade, que aquelas mulheres, elas erraram o túmulo naquela manhã e que a visão que elas tiveram não passou de uma miragem. E aí, meus irmãos, podemos acalmar o nosso coração, porque graças a Deus nós cremos nas Escrituras, e com base nas Escrituras, as provas da ressurreição de Cristo são eloquentes e elas são também irrefutáveis. É por isso que Ele é Deus, porque aos olhos humanos, se não tivermos, pela graça de Deus, a fé que vem dele, implantada no nosso coração, aquilo que para o homem natural é loucura, mas para aqueles que pela graça de Deus recebem a fé em Cristo Jesus, é irrefutável com base nas Escrituras. Então, queridos, esse é o fato da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. Nós cremos nessa verdade. Então, após considerarmos o fato da ressurreição, eu quero continuar do verso 12 ao verso 19, onde aqui Paulo ele vai falar sobre a importância da ressurreição de Cristo. E o que o apóstolo Paulo então ele evidencia para nós que cremos na ressurreição de Cristo. Ele evidencia, queridos, que se Cristo não ressuscitou, o cristianismo, na verdade, não tem sentido nenhum. Ele vai argumentar, então, que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação, ela é vã. A nossa fé, ela se torna vã, se de fato Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então, meus irmãos, os apóstolos registrados na palavra de Deus, nas Escrituras, eles são falsos, são falsas testemunhas de Deus. E algo interessante, que se Cristo de fato não ressuscitou, nós ainda estamos debaixo do peso, do poder do pecado. Aleluias!
Glória a Deus que Ele ressuscitou e nós não estamos mais debaixo do poder do pecado. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo ainda perecem. E se Cristo ainda não ressuscitou, meus irmãos, nós cristãos somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo, queridos, ela não é uma doutrina secundária, ela é uma doutrina primária, mas o próprio fundamento sobre o qual nós construímos a nossa fé. Lembra que eu disse lá no início que o cristianismo é a religião da ressurreição, onde nossa fé está embasada. A ressurreição, ela é autêntica, a obra de Cristo na cruz. Ela, na verdade, confirma, queridos, as palavras do Filho de Deus. Ela, na verdade, a ressurreição de Cristo, ela é o golpe final das tolas pretensões de tentar negar que Cristo é o nosso Salvador. Ela é o golpe final nas tolas pretensões daqueles que tentam a todo tempo ofuscar o plano redentor de Deus estabelecido na eternidade passada. Então, queridos, consideramos no capítulo 15, do verso 1 ao verso 11, o fato da ressurreição de Cristo. Do versículo 12 ao verso 19, nós consideramos a importância da ressurreição de Cristo. E do versículo 20 ao verso 34, o apóstolo Paulo, ele vai explicar aqui a ordem da ressurreição. O que é então, na verdade, a sua ressurreição para nós? A ressurreição de Cristo, ela também é o penhor, é a garantia da minha redenção, da sua redenção, da minha ressurreição, da sua ressurreição, da redenção e da ressurreição da sua igreja. Por que, queridos, então? Porque ele vive e nós também vivemos. Nele nós temos vida. Porque ele saiu do túmulo e nós também triunfaremos sobre a morte. E Cristo, ele vai voltar. Ele vai voltar. E todos aqueles que estiverem do túmulo ouvirão a sua voz. Uns se levantarão para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Eu gostaria de trazer à sua memória, se você tem acompanhado todos os nossos estudos até aqui, dentro desse assunto, quando eu falei que Jesus é o nosso pastor, e a ovelha, quando ouve a voz do pastor, ela atende, ela conhece a voz do seu pastor. Quando ele voltar, todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Uns se levantarão para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Queridos, qual voz nós iremos ouvir? A voz da vida ou a voz do juízo? Pensemos nisso. Como será naquele grande dia, quando Jesus regressar com grande poder e glória, ao som da trombeta de Deus, todos os mortos se levantarão
da sepultura. E todos nós iremos comparecer perante o seu trono, perante aquele trono que estará ocupado pelo nosso Deus. Grandes e pequenos, reis e vassalos, doutores e analfabetos, todos, queridos, indistintamente se levantarão do pó e comparecerão perante Jesus, aquele que é o juiz dos vivos e também dos mortos. Então, queridos, Cristo ressuscitou. Nós também iremos ressuscitar com Ele. Receberemos novos corpos, novas vestes, e aqueles que receberão a vida eterna irão desfrutar na eternidade com Jesus, o eterno Filho de Deus, aquele que ressuscitou, que vivo está. E aí, queridos, continuando, do verso 35 ao verso 50, o apóstolo Paulo, ainda de uma maneira muito sábia, ele vai tratar sobre a natureza dessa ressurreição. E aí, queridos, Jesus, então, ele levantou-se da morte com um corpo glorioso. E aí, gosto de uma citação do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, no verso 21, quando ele diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Aqueles que são de Cristo, de modo igual, queridos, receberão corpo, aquele corpo incorruptível, corpo glorioso, poderoso, espiritual e celestial. Ou seja, teremos um corpo semelhante ao corpo de glória de Cristo. Queridos, esse é o papel de Cristo na história da humanidade. Nasceu, cresceu, exerceu seu ministério terreno, morreu naquela cruz, ressuscitou, foi preparar a nossa morada, e ele voltará naquele grande dia, onde nós seremos ressuscitados, compareceremos diante do tribunal de Deus e herdaremos a vida eterna. E aí, queridos, o nosso corpo glorificado, ele brilhará como o sol no firmamento e como as estrelas eternamente. E aí não haverá mais a corruptibilidade, nem haverá desonra, não haverá mais fraqueza, não haverá mais cansaço, não haverá mais fadiga, não haverá mais doença, não haverá nem mesmo a morte. O que iremos então, queridos? O que iremos receber então? Iremos receber aqueles que morrerem com Cristo nessa vida e ressuscitarem para a eternidade. Então irá receber um corpo perfeito e imortal. Com esse corpo glorificado é que nós entraremos na glória, reinaremos com Cristo, estaremos para sempre com Ele, desfrutando das bem-aventuranças eternas. Ele continua falando, meus irmãos, do versículo 51 ao versículo 58. Ele, após falar do fato da ressurreição, após falar da importância da ressurreição,
da ordem da ressurreição e da natureza da ressurreição. Ele vai falar do tempo da ressurreição. Quando então acontecerá, queridos, a ressurreição? Acontecerá então no último dia, na consumação do século, na segunda vinda de Cristo, onde ali todos os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para o castigo e o horror eterno. Eu queria parar aqui um pouquinho e me dirigir a você que nos assiste, que nos acompanha, e perguntar a você se você já tomou uma decisão por Cristo. Você já pensou quando você fechar os olhos para esse mundo? Muitas teorias dizem que depois que fecharmos os olhos para esse mundo é o fim. Mas não, aquilo que as Escrituras nos informam é que existirá a vida eterna com Deus ou uma vida de sofrimento e de dor. Esse é um assunto que nós queremos deixar sempre para depois. Eu ouço alguém dizer que eu vou aproveitar a minha vida, vou desfrutar daquilo que a vida tem para oferecer, mas, queridos, nós não sabemos quando nós iremos partir desse mundo. A minha oração é que você viva muitos e muitos anos, mas nós não sabemos quando iremos partir, e nós precisamos pensar sobre esse assunto. E hoje eu estou encerrando essa série de reflexões, e durante todo o mês de junho e esses 2 finais de semana do mês de julho, nós tivemos o cuidado de trazer esse assunto até vocês, para que você medite sobre isso, pense sobre isso e creia em Jesus. Naquele dia, queridos, todos os mortos irão ouvir a sua voz e sairão do túmulo. Todos. E eu quero concluir essa nossa breve reflexão falando sobre essa volta que será física, visível, audível, pessoal, repentina, poderosa e também gloriosa. E aí aqueles que estiverem dormindo, eles ressuscitarão primeiro. Depois os salvos que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei qual é a sua corrente escatológica, o que você defende com relação ao milênio, mas é certo, queridos, que Cristo vai voltar e todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus. E aí, queridos, o que os gemidos do Senhor dirão naquele dia, naquele glorioso dia, os gemidos do Senhor entoarão com exultação o cântico de vitória, dizendo: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 e verso 55. Meu prezado, meu amigo, meu irmão, eu encerro aqui essa sequência sobre Jesus, e durante essas reflexões foi pregado aqui, queridos, que Jesus, ele é a luz do mundo que ilumina o homem. Jesus, ele nos trouxe grandes lições, uma lição de humildade, uma lição de amor altruísta, uma lição de sacrifício abnegado. Jesus, ele é o Verbo de Deus, mesmo sendo Deus,
Ele abriu mão de toda a riqueza para tirar de nós a nossa pobreza e nos tornarmos ricos da graça de Deus. Jesus, ele é o nosso pastor amado, aquele que deu a vida por suas ovelhas, aquele que vive por suas ovelhas e que virá buscar as suas ovelhas. Jesus, ele é o conteúdo da nossa mensagem, ele é o conteúdo da mensagem da igreja. Por quê, queridos? Jesus é aquele, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Jesus é aquele que nos dá a vida eterna. Jesus é aquele que ressuscitou. Jesus é aquele que vivo está. Qual é o nosso desafio nessa manhã? Entregarmos a nossa vida a Jesus. Jesus, ele é especialista em consertar aquilo que está quebrado, aquilo que está torto, aquilo que está errado, aquilo que está fora do prumo. E nessa manhã, a minha oração é que ele tenha ministrado ao seu coração. Poderoso Deus, obrigado, Senhor, por mais essa hora. Obrigado, meu Deus, por todas essas reflexões que o Senhor permitiu que nós ministrássemos a tua igreja. Ó Deus, e eu sou grato ao Senhor por Jesus Cristo, o eterno Filho do Senhor, aquele, ó Deus, que nos resgatou, aquele, ó Deus, que ressuscitou, aquele que vivo está. Jesus Cristo é o conteúdo da nossa mensagem. É a Ele que nós atribuímos o nosso ministério, é a Ele que nós atribuímos o nosso louvor, é a Ele que nós atribuímos a nossa vida. É Jesus que transforma, é Jesus que quebranta, é Jesus que renova. Ó Deus, nessa manhã, eu quero te pedir, por favor, Pai, que Jesus possa nascer no coração de muitas pessoas que nos assistem nesse tempo. A minha oração, bendito Deus, é que essas reflexões não tenham sido em vão, mas que encontre morada, Senhor, em corações. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de servir a Jesus, de servir ao Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém.